Meu Deus, não fazem isso. Foco, vamos olhar para o retorno ao privado, os ativos estratégicos confiscados no combate à corrupção. Estamos a olhar para as grandes empresas como a Unitel, o próprio BFA e tantas outras empresas que foram confiscadas no quadro do combate à corrupção. Mas esse processo é visto com muita desconfiança. E principalmente há aqui um olhar de que este processo de reprivatizar é tirar um património de uns e entregar a outros. E há um grande receio de se viver aquilo que aconteceu com a venda do BCI. Há pessoas que dizem que aquilo foi uma espécie de presente de ano novo dado pelo executivo a Carrinhos, é uma oferta, porque só um edifício do BCI em Luanda estava quase no valor em que o banco foi vendido, que é na casa dos 27, 28 milhões de dólares. José Gama, como é que encara essa questão que está a ser aqui agora com a Bolsa, este processo de o Estado vender determinadas participações de empresas muito rentáveis e esconder aquelas empresas que dão prejuízos aos cofres do Estado, ou seja, ao erário? Estamos a olhar, por exemplo, para o grupo Mídia Nova, que há muita gente, os próprios PCAs dessas empresas já disseram que essas empresas dão prejuízos enormes ao Estado, não entram de forma rápida no processo do Estado se desvencilhar, se desfazer dessas empresas e entregar ao setor privado. Há o interesse de privatizar aquelas empresas que dão dinheiro. José Gama, pode fazer assim um panorama do que é que realmente está a acontecer? Ou o que é que vai acontecer, porque um processo está nessa altura nos bastidores? É, exato. Durante os últimos anos, ou depois do fim do conflito armado, algumas empresas como a Sonangol, Unitel, ou não, melhor dizendo, a Indiama, foram criando estruturas fora da sua área ou do seu score principal. Por exemplo, nós tínhamos uma Sonangol que tinha um braço de construção, que era a Sonip. Tinha empresas, estava a investir, desculpa, no ramo hoteleiro, construiu aqui os hotéis, esse centro de convenção de Talatona, tinha empresa de construção e etc. Lourenço, quando chega ao poder, veio com o discurso de diversificar não só a economia, mas também desfazer-se destas gorduras todas que haviam à volta dessas empresas, e houve o discurso de reformar de reformar e estruturar a economia, partindo na direção em que o governo deixaria iria eliminar todas estes ativos que as empresas públicas como a Sonangol tinham. Então, muita coisa que estava em nome da Sonangol, ele começou a privatizar. E para não ser uma privatização no sentido de distribuir aos amigos e etc., ele passou, tem estado a passar pela bolsa, mas a grande questão aqui é também a transparência. Por quê? Temos aqui o hotel, o HCTA, ele foi na altura da sua construção, gastou-se cerca de 200 e tal milhões de dólares, mas quando é para ir, quando ele apresenta esse processo de privatização, ele vai vender aquilo num preço de banana, depois quem vai comprar é o antigo gestor da própria Sonangol, que esteve envolvido na construção. Então, estamos aqui a falar nesse caso concreto do HCTA, que foi construído e depois era gerido por empresas de Manuel Vicente, do outro, o Orlando Veloso e etc. Depois aparecem empresas fantasmas, anónimas a comprarem, que não temos garantias de que sejam os próprios elementos que já estavam na fase inicial nestes projetos, e por detrás
as autoridades estão a repassar estes negócios a eles. Há uma quinta que a Sonangol comprou, creio que é 5 milhões de euros em Portugal, mas depois, na hora de revender, porque entendeu-se que não é competência da Sonangol fazer gestão de quintas, vendeu-se aquilo também num preço inferior e se especulava, se dizia-se que provavelmente aí interesses ou elementos do grupo do Manuel Vicente que voltaram a comprar de novo aquela quinta. Então, isso percebia-se que as coisas estavam a passar de novo para as mãos dos gestores da Sonangol, mas de um formato mais oficial. Também assistimos o processo da Unitel, que ela tem, que era uma empresa privada, em que a Sonangol também tinha participações, ou tem, confiscou-se, aliás, ações do Dino, da Isabel, naquela de que o Estado iria agora controlar esta empresa, mas no fim do dia sentiu-se que as ações depois estavam a passar ou há tendência de transferir também as ações para privados. Então, em conclusão, o que se pode prever é que estes processos, como há desconfiança neste processo de compras, da reprivatização, então há desconfianças que provavelmente não estejam a ser o transparente possível, que nos colocassem, que nos remetessem numa situação de ausência de dúvidas. O governo, por um lado, estava aqui a desfazer-se destes projetos, porque dizia que era muito encargo, mas por outro lado vimos o caso da TV Zimbo, a TV Palanca, que eram projetos privados que o próprio governo tomou para ele, nacionalizou. De um lado, privatizou algumas empresas, aquelas que estavam no score da Sonangol, mas por outro lado, privatizou, ou melhor, nacionalizou as TV Zimbo, TV Palanca, Rádio Global, aquela do Rablas e etc. Quer dizer, houve aqui esta contradição. E depois, isto também em violação à própria lei de imprensa, que proíbe a criação de monopólios. Quando um grupo empresarial, nesse caso o próprio Estado, vai ficar com a TV Zimbo, vai ficar com a Rádio Mais, vai ficar com a TV Palanca, então quer dizer que ele está a criar aqui um monopólio. Ele está um monopólio que vai contra o princípio do pluralismo e também da liberdade de comunicação e da autonomia da própria comunicação social no país. Então verificou-se aqui esta contradição. Vimos também, por exemplo, no caso concreto da Unitel, creio que está-se a vender 15% das ações, ainda não se sabe com quem vão ficar. Falava-se não, Tulumba, pelo menos a empresa Tulumba. O Carrinho também já desmentiu, disse que nunca teve nenhum interesse pela Unitel. Também falou-se do empresário Tulumba, tem estado a falar de vários nomes, mas a conclusão que se fica é que há probabilidade, se calhar, de ficar nas mãos de um grupo conhecido ou um grupo, pelo menos, ligado ao poder. Quando se está a especular nomes, especula sempre nomes conhecidos, não se está a falar de grupos, por exemplo, de fora, que podem ou que poderiam ficar com a Unitel, são sempre aqui os nacionais, já conhecidos pelo grande público. Então, o que se quer mais aqui é mesmo também a transparência. Agora, todas essas negociações faz-se por via da Bodiva. Depois também aqui um outro elemento de dúvida, que é a Bodiva é liderada pela filha do chefe do governo. É o chefe do governo que está a autorizar a venda desses ativos. Depois, por outro lado, é a filha a mediar as vendas ou estes processos.
Por isso é que nós achamos que há qualquer coisa aí também que não está bem. Aqui é uma espécie de guerra de conveniências. Já volto assim, José Gama, para não... Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,